eu publiquei 2 livros. Um primeiro livro de ensaios, uma coletânea de artigos que eu fui escrevendo aos poucos, publicando em jornais, revistas da área de literatura, né, sobre outros escritores, ensaios sobre outros escritores. Esse foi meu primeiro livro. O segundo livro é esse que eu acabei de publicar, chamado Escrever de Ouvido, sobre o qual a gente vai basear muitas dessas nossas conversas, né? Além disso, eu escrevi um mestrado e eu escrevi um doutorado, e escrevi artigos acadêmicos, né? Em todas essas produções, a escrita sempre foi um processo doloroso, difícil, complexo e alegre também, né? Então, a cada momento que eu tenho que sentar para escrever, é um sofrimento, é um desespero, é uma fuga, né? E, no entanto, quando eu consigo sentar, quando eu consigo escrever, quando eu consigo vencer a barreira do desespero que dá tentar e não conseguir, ou o desespero que dá de achar que aquilo que a gente escreve não é o suficiente, que não é ainda aquilo, que a gente não chegou ainda no ponto. Enfim, todo esse processo que eu tenho certeza que vocês todos aqui conhecem, né? Ele também dá muita energia e alegria quando o texto se apresenta a nós, quando o livro, de repente, ganha uma forma que a gente não imaginava, ele mesmo se desenha, né? Esse capítulo eu tinha pensado em pôr desde o princípio, no início do livro, e, de repente, ele foi parar lá no fim do livro, né? É uma espécie de magia quando as coisas começam a se conectar, né? Outro momento de magia é quando a gente está num processo de pesquisa, né? E para escrever, e aqui eu estou falando da escrita, mas estou falando de processos criativos. Pode ser a criação de um vídeo, pode ser um desenho, uma pintura, uma fotografia. O processo criativo, né? Escrever uma tese, uma dissertação. Quando a gente entra nesse processo, quando a gente está muito conectado com a temática, de repente eu abro um livro e eu acho ali a frase que eu preciso, que se conecta exatamente com aquilo que eu estava buscando. Eu saio na rua e escuto uma conversa e aquilo me dá um estímulo, né? As coisas a malha se abre, né? O mundo, a máquina do mundo se abre para a gente. Mas são momentos raros, né? Em geral, é aquele sofrimento da produção, né? Da criação. Mas o que importa, né, e nesse primeiro momento, é eu dizer para vocês que a inspiração para essa prática de escrita que a gente vai fazer juntos daqui a pouco veio para mim de uma escritora com quem eu fiz 2 cursos recentemente e de quem eu venho lendo os livros. Ela se chama Natalie Goldberg. Tá? A Natalie, né, é uma escritora que juntou a prática da meditação zen budista com a prática da escrita. Ela começou essa prática desde que ela tinha cerca de 26, 27 anos de idade, né? Hoje ela tem 70 anos, 70 e poucos anos de idade. E a Natalie, então, já escreveu 15 livros e desenvolveu uma ideia ela levou a sua prática meditativa zen para a escrita. Então, o que ela descobriu e o que ela desenvolveu é o que ela chama prática de escrita. Essa prática da escrita é uma espécie de aquecimento, mas é mais do que um aquecimento. É, como ela diz, um modo da gente conhecer como funciona a nossa mente. É um modo, né, de colocar no papel tudo que vem, é quase como um método de escrita dos surrealistas, né? Mas é baseada na ideia de que, para a gente escrever, a gente tem que nos tornarmos íntimos de como a nossa mente funciona. E que isso, por incrível que pareça, a gente acha que a gente se conhece, né? Mas quando a gente começa a fazer essa prática da escrita, é que você conecta, não é? Esse fluxo mental, não é? Com o fluxo da escrita. E a Natalie, então, sugere, por isso que eu pedi caneta e papel, né? Porque é uma relação direta com a parte física,
da escrita, né? Corporal. Se a gente escreve, pode-se também depois escrever no computador, não há problema nisso. Mas para esse exercício é muito importante a prática direta da escrita no papel. Porque quando a gente está escrevendo no computador, a gente, ao mesmo tempo que está escrevendo, a gente está lendo. A gente erra uma letra, a gente corrige. E a ideia é que a gente não pare para corrigir, que a gente siga nesse fluxo, que a gente não pare para não deixar aquilo que a Nathalie chama de mente macaca, monkey mind. Ou seja, a mente que fica constantemente dizendo: nossa, como você não sabe escrever? Puxa, mas você é tão burra. Essa frase é péssima. Tem gente que falou muito melhor do que você não sabe nada, você não sabe o nome das flores, você não sabe o nome das coisas. Essa mente que fica, né, e que a gente precisa deixar que ela se espalhe no papel, porque se ela não se espalha, ela não deixa a gente escrever e ela nos bloqueia. Então é o seguinte, mantenha a sua mão em movimento durante 10 minutos. Não pare para reler, ok? Eu vou dar uma frase, a gente vai escrever a partir dessa frase. Não pare, siga em frente, escreva o que vier na sua cabeça. Inclusive, pode escrever assim, eu estou com raiva, eu não quero escrever nada, isso aqui é muito chato. O que você quiser, mas não para, tá? Por 10 minutos. Não risque nem rasure, né? Não se preocupe com ortografia, gramática, pontuação. Agora, é importante o seguinte, é importante que vocês possam reler o que vocês escreveram. Como a nossa mente é muito rápida e a nossa mão não acompanha, não é? É importante slow down, vai mais devagar. Não é uma corrida, não é assim, comece e eu tenho que correr para escrever. Não, vai escrevendo. A gente tem 10 minutos. Se você escreveu 5 frases, 6, você só não pode parar. Mas também não precisa correr, porque a gente precisa se ler depois, tá? Deixe que a escrita te conduza. Não se preocupe com a lógica, isso não importa. Tire você mesmo da sua frente, deixe que a escrita o conduza, né? Porque esse é o único modo da gente começar a se conhecer e ver como é que a nossa mente funciona. Um dos exercícios que eu fiz com ela e que eu percebi era assim, nossa, como eu não tenho paciência de detalhe, por exemplo, eu pulo de uma coisa para outra, muito afobada, né? A gente vai se conhecendo, né? Então, ponha no papel para que a energia seja liberada. Se você está reclamando, reclame. Se você está no vazio, fale do vazio, mas não pare, né? Faça esse exercício. Depois que a gente fizer o exercício, a gente vai chamar, né, pedir para 5 ou 6 pessoas lerem o que escreveram. Você não precisa ler. Se você não quiser ler, você não precisa, né? Você não se candidata, tá? Ninguém é obrigado a ler. Não, quando você for ler, não diga assim, olha, o que eu escrevi, não. Comece a ler. Leia do início ao fim, não pare para comentar, não faça edição durante a leitura. Aceite o que veio sem julgamento. Não procuramos elogios ou críticas, não procuramos feedback, apenas encontrar a nossa mente na página, tá? Por fim, aqueles que estão ouvindo, e essa já é a parte da escuta, da escrita, né? Os que estão ouvindo, quem está lendo, porque a pessoa que está lendo, seja ela quem for, ela está mostrando a sua vulnerabilidade. Ela está fazendo aquilo que uma escritora chamou de saia da gaveta. Exponha-se, né? Sair da gaveta não é fácil, né? Então, quem está ouvindo, ouça. Não faça comentários com a cabeça, não faça comentários com a voz, não diga, oh, que frase linda, não tente estimular a pessoa, não tente fazer críticas, você só empreste o seu ouvido para ouvir. A receptividade da escuta. Isso é muito importante, porque isso ajuda, né, a própria pessoa, depois quando a gente está lendo em voz alta, nós mesmos, a gente se torna capaz de se ouvir a si mesmo, né? Então, não há feedback, não há comentários, não há
julgamentos, porque a ideia é simplesmente ouvir e receber. A gente está estudando a mente. A gente não está preocupado em saber se o texto é bom, se o texto é ruim, se o texto é editado, nada. A gente quer chegar na frescura desse primeiro contato com a mente. E o que vier, inclusive o que for, se for 90% de bobagem, ou que a gente acha que pode ser bobagem, que venha. Tá? Tudo é bem-vindo nesse papel. Então, a ideia de pensar que o papel é o espelho de como a nossa mente funciona. Em geral, a gente não quer ver, nem enxergar, nem escutar. A gente quer escrever já como o texto pronto e editado. No entanto, esse exercício vai nos dando confiança nessa nossa voz interna, seja qual for essa voz, ela é minha. Ninguém tem uma igual a essa, ninguém vê o mundo com a minha mente, a não ser eu, né? Então, acreditar que a gente pode simplesmente se ver no papel, né? E muitas vezes esse contato pode ser doloroso, tem aquilo que chama de lembranças encobridoras, pode ser assustador, né? Mas, no entanto, é esse manancial, né, que vai criar para nós, e isso eu quero que vocês confiem, né? Vai criar para nós uma margem de confiança, porque essa prática que eu venho fazendo há algum tempo mudou, alterou o meu modo de lidar comigo mesma como escritora, né? Me fez me aceitar os vales, as quedas e as subidas, e, ao mesmo tempo, de repente, no meio de um monte de besteira, eu enchi 3 cadernos só reclamando da vida, reclamando. De repente, eu releio e falo, nossa, aqui tem uma coisa super legal, que eu posso usar, sim, para o meu ensaio, para o meu artigo, para o que eu quiser, né?